Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Estamos chegando aqui para mais uma lição, uma pré-aula para trazer subsídios para a EBD, para você, professor de escola dominical, você que é aluno também, professor de teologia, professores, pastores, enfim, todos aqueles que amam a palavra de Deus. Você pode, não só aqui no meu canal do YouTube, né? Se você puder se inscrever aí no meu canal, Assembleia de Deus, Ministério Apologético, mas também no meu site, na página da EBD lá, www.admapologético.com.br. Ali tem subsídios para todas as aulas. E nós vamos falar hoje a aula de domingo, desse domingo próximo, dia 26, né? A lição 9, Jesus, o holocausto perfeito. Quero ler o texto áureo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Hebreus 10:10. Esse texto aqui, ele é muito importante, porque ele fala de oblação também, né? O holocausto eu vou explicar em síntese como ele era feito, mas as oblações também, que eram as purificações que eles faziam, né? E também tinha as libações, que era vinho, azeite, né? Alguma coisa que eles jogavam sobre o sacrifício, quando o holocausto, quando ele estava sendo queimado. Porque o holocausto, é importante enfatizar, asseverar aqui, que ele era queimado todo. Todo o animal que era imolado era queimado, todo ele. Enquanto que, no caso do sacrifício contínuo, que acontecia as ofertas, né, e sacrifícios contínuos, por exemplo, todo dia acontecia sacrifício pelo pecado, pela culpa. Não estou falando do dia da expiação uma vez no ano, era às 9 da manhã e às 15 horas da tarde. Isso é um tipo que Jesus foi crucificado às 9, na terceira hora, e morreu na hora 9, às 15 horas da tarde. Então todos os dias era sacrifício contínuo, não é o holocausto. Por exemplo, as ofertas que eram oferecidas, animais, porque tinha ofertas animais e vegetais. O capítulo 1, 2 e 3 de Levítico vai separar esses três tipos de oferta, inclusive também os holocaustos. Essas ofertas, quando era uma oferta pacífica, uma oferta que se levava voluntariamente, então o sacerdote ele tinha direito de tirar para ele a coxa direita, chamada de póstala. Na Bíblia, o peito era do sacerdote. O holocausto se queimava todo. Então, é interessante Hebreus 10:10, porque Jesus fez de uma vez, uma só vez. Por quê? Porque o sacrifício, o holocausto, ele mesmo como holocausto, é perfeito. E é interessante quando Jesus, em João, capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos, é tão interessante que eles vão lavar, eles não vão ter os seus pés lavados. É interessante isso daí. Jesus não tem os seus pés lavados, mas os discípulos sim, porque ele está sendo oferecido em holocausto, né? Porque os discípulos era apenas uma oferta. Então, toda vez que ia oferecer um animal para holocausto, se lavava os pés do animal. Isso é muito interessante. O holocausto que se fazia no Antigo Testamento, no tabernáculo, os holocaustos, eles eram transitórios. Deus nunca precisou de sangue de animais, porque é tudo dele. O que é que acontecia então? Na verdade, isso aqui apontava para Jesus como o holocausto perfeito, de uma vez por todas, cancelando toda aquela ritualística que era feita no Antigo Testamento. Então, a palavra holocausto, ela vem do grego holocauston, né? Que é uma junção, por exemplo, de holos e mais kaio, ou significa queima. Holocausto, né, é um tema muito relevante no Antigo Testamento. E também os holocaustos, eles são muito interessantes porque ele sempre vai apontar para aquilo que o Cristo fez. Jesus Cristo realizou o holocausto perfeito. Ele mesmo se ofereceu como holocausto. Ele não é só a oferta, mas ele também é o holocausto. Na doutrina da redenção, ele não é só o resgate, o resgatador, mas ele também é o resgate. Que coisa interessante. Na antiga aliança, Moisés era o mediador da antiga aliança, mas ele não era o centro.
ela era teocêntrica. No Novo Testamento, Jesus, além de ser o centro da aliança, além da aliança, dele ser o mediador, ele é o centro, porque ela é cristocêntrica. A superioridade de Jesus em relação a Moisés, isso é muito enfatizada na carta aos Hebreus. Agora, mais alguma coisa sobre o holocausto, que os holocaustos no Antigo Testamento, ele é muito rico em tipologia, né? E o holocausto ele é muito antigo. O holocausto ele começou lá ainda no Éden, em Adão, quando Adão pecou, foi oferecido animais em holocaustos, aqueles animais que cobriram, foram tirados a pele deles para fazer aventais. A Bíblia aparece a palavra ali, costurar, né? Cozer, que Adão tinha costurado folhas de figueira e feito aventais. Precisou que Deus ordenasse a Adão imolar um animal para que quando a Bíblia fala o cordeiro morto desde a fundação do mundo, é claro que tem uma conotação a Jesus, mas fala daquele animal que foi morto lá quando Adão e Eva pecaram e eles precisaram de alguém que morresse, fosse oferecido em holocausto no lugar deles. Aqueles animais, é chamado morte vicária, substituta. Então, a definição de holocausto aí no hebraico, o termo hebraico, né, o vocábulo hebraico olar, é assim mesmo, é gutural, né, que no hebraico, se pronuncia assim. Significa ascender ou ir para cima. Quer dizer, isso aqui é uma conotação, aquela fumaça que subia. Por isso que eles jogavam libação, porque a carne queimada, ela não tem cheiro bom, ela não é um bom cheiro. Carne assada sim, mas queimada não. Então eles jogavam libação porque a oferta, o holocausto, elas precisavam ter 3 ingredientes, 3 elementos. Massa, observe, massa, o sangue e também a gordura. Massa, sangue e gordura, né? Pois qualquer dia eu vou explicar aqui porque Deus não recebeu o sacrifício de Caim. Então precisava ter massa, sangue e gordura, porque o sangue é a libação, né? E também tem a questão das oblações, as purificações e assim por diante. Então, professor de escola dominical, que você possa enriquecer a tua aula de domingo, né? Pegar subsídios aqui, algumas coisas que eu asseverei aqui, você possa aplicar na sua classe, colocar na lousa. É muito importante para enriquecimento, são ferramentas para enriquecimento da tua aula na escola dominical, né? São muitas coisas aqui que a gente poderia falar. E é interessante que o holocausto, ele não foi estabelecido por Moisés, como muitos pensam, né? Ele começou a ser praticado desde a queda, como eu mencionei, de Adão, e ele é realizado até o ano 70, quando aconteceu a destruição do templo em Jerusalém pelo general Tito. Então, desculpa, ele é muito antigo, né? E ele é muito rico em tipologia e outras coisas que a gente poderia falar aqui, mas o tempo é muito curto, mas que você possa guardar essa palavra no teu coração, esse subsídio, utilizar com bastante responsabilidade, com bastante temor e tremor, e que o Senhor continue nos sustentando e nos dando graça para que nós possamos entender sempre que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele é o único que pode conduzir o homem à vida eterna e resgatar o homem de volta ao seu estado original. Fiquem na paz do Senhor, vou ficando por aqui. Até uma próxima eventual oportunidade, se Ele permitir. Tchau, tchau.